tem uma coisa que eu aprendi ao longo dessa minha caminhada, e tem uma coisa que não tem preço, chama-se credibilidade. Né? E o que você falou faz todo sentido. E agora, recentemente, nós estamos contratando um conselheiro que tem muita experiência no segmento. E 2 dias antes de eu ter essa conversa com esse futuro conselheiro, eu participei de um jantar numa companhia grande, um fornecedor nosso importante. E você vê, são histórias parecidas em segmentos diferentes. E me chamou muita atenção, porque eu me identifiquei muito, e eu falava com o Túlio, falava com o Jesuíno, e me identifico nessa indústria. Eu falava com um dos proprietários e ele dizia: rapaz, cara, nosso grande diferencial é que nós estamos lá no piso das fábricas. Eu consigo conversar com a zeladora, eu consigo conversar com o diretor, e isso é o nosso diferencial. E nós compramos uma empresa fora do Brasil, onde a gente não falava nem a língua, e tinha muita dificuldade, tinha muitos diretores em cima, e quando eu cheguei lá, eu olhava para aquelas pessoas, aqueles diretores, e eu pensava: meu Deus, como é que eu vou fazer aqui se eu não sei falar nem a língua? Como é que eu vou achar os talentos, as pessoas que eu preciso? Aí ele disse que desceu para o chão de fábrica e começou a conversar e participar do dia a dia do cara que era lá no chão mesmo. Ele foi subindo a hierarquia, foi acompanhando. Quando ele chegou em cima, que ele passou ali mais de 1 mês, 2 meses fazendo isso, ele entendeu quem eram as pessoas que iam tocar aquele negócio com ele. E ele comprou esse negócio e deu muito certo. E essa pessoa que nós estávamos conversando, convidando para ser conselheiro, ele veio de uma outra empresa de varejo e ele me contou a mesma história. Rapaz, quando eu cheguei nessa empresa, eu estava fazendo um trabalho de consultor e me pediram para mim ver o que eu podia fazer por essa empresa. E o que eu fiz? Eu desci para o chão das lojas. E eu fui olhar quem eram os caras que vestiu realmente a camisa, quem eram aqueles caras que defendiam a empresa e que faziam acontecer lá no piso loja. E qualquer empresa que se preza, Bruno, se você não tiver essa vontade, esse interesse, essa coragem de descer e de ir lá almoçar com o funcionário lá no refeitório, de estar junto, de ouvir, de sentir as dores, estar junto na hora que o cara adoeceu, na hora que ele precisou disso, na hora que ele precisou daquilo, você não tem um time que te acompanha e você também não consegue identificar, porque dentro da empresa tem todo tipo de gente. Tem aqueles que falam muito e faz pouco, e tem os caras que faz pouco fala pouco e faz muito. Então, como é que você identifica? Se você estiver junto, se você estiver próximo, se você estiver acompanhando, se você estiver junto. Lá, nós todos, na empresa do presidente, que é o Jesuíno, até o último diretor, gerente, a gente não tem nenhuma vaidade, todo mundo desce. Se você pegar ali pessoas que cresceram na empresa, e assim, a gente tem hoje eu sou muito grato e sou feliz porque nos últimos 3 anos, depois da abertura de capital, Bruno, a gente promoveu muita gente, muita prata da casa para diretor. Se você pegar aqui em cima, nós temos gente que começou em casa. Hoje tem o Leandro Ortegal, que é um diretor comercial Brasil nosso. Começou lá em Balsas, é uma pessoa que foi contratada por mim. Legal. Isso é muito massa. Tem o Aldo Júnior, que começou como representante comercial, foi contratado pelo Jesuíno Martins, que é nosso presidente. Tem o Netinho, é o Neto, que a gente chama de Netinho, ele é o nosso diretor do atacado da distribuição, tem mais de 20 anos de casa, foi contratado também pelo Jesuíno, então estão lá. E assim, a gente não tem dificuldade, a gente vai para um estado como a Paraíba, a gente passa uma semana lá visitando loja, ouvindo fornecedor, ouvindo cliente, então todo esse time faz a mesma coisa, eles não têm dificuldade de descer para a base. Então se existe segredo em negócio, Bruno, eu diria que é esse, estar junto. Estar respirando o mesmo ar, sentindo as mesmas dores, as dificuldades e, acima de tudo, ouvindo o cliente. Agora, recentemente, eu fui numa rota, fui visitar com o nosso diretor, estava o Aldo e estava o diretor da Regional do Maranhão, que é o Joaci, e nós fomos visitar a loja. E a gente chegou numa loja, a gente foi olhar o resultado daquela loja e ficamos trancados numa sala. E aí, no dia seguinte de manhã, nós fomos tomar café na loja.
Aí, por incrível que pareça, quando eu entrei na loja, o cliente estava lá no caixa, fez assim, ei, ele me conheceu, vem cá, quero falar contigo, quero fazer uma reclamação. Aí eu digo, pois não, meu pai. Disse, olha, eu quero comprar farinha de trigo aqui, mas não estou achando, a farinha de trigo está lá no depósito, a turma não traz para cá. Aí eu digo, pois não, meu patrão, eu vou pegar essa farinha de trigo agora, vou resolver e tal. E aí, depois do nosso escritório, agora chamei os meninos, nosso escritório agora não vai ficar lá em cima. Aí tem uma lanchonete ali no canto da loja, digo, nosso escritório está aqui, só faltou botar uma placa. Eu sou o gerente, fala comigo. Então tava lá, tava eu, o Aldo, tava o Joaci, tava todo mundo naquela rodada. E todo mundo que passava ali, conversava, batia papo. E dali saiu muitas ideias do Aldo, saiu muita ideia do Joaci, do regional, que é o Rony e tal. Então as pessoas interagem, elas se sentem parte. Outros 2 bons exemplos, né, Wilson? A Dalva, a Simone, também diretoras da companhia. A Dalva começou, quando eu comprei a segunda loja em Imperatriz. A Dalva não tem aqueles caminhão Fenemê que antigamente comprava e tinha que vir o motorista. Essa loja, nós compramos uma loja e tivemos que trazer a Dalva. É uma relíquia que nós temos. E a Dalva, ela cresceu muito. Ela era operadora de caixa e hoje é a diretora regional. Caramba, que legal. E a Simone, ela começou como auxiliar de padaria e hoje ela é uma diretora da nossa universidade corporativa. Então, e fazendo um testemunho aqui, claro que eu aprendo muito todo dia, né? Vivendo, eu tendo o privilégio. Você entrou quando no grupo? Eu entrei tem 1 ano e meio. 1 ano e meio? E eu tenho a sorte de trabalhar ao lado dele, né? E uma das coisas que eu mais tenho aprendido com o Wilson, de verdade, é a questão de controlar vaidades, né? E ter realmente a simplicidade como essência, né? Eu sempre lembro que eu estava no começo procurando uma casa em São Luís, eu me mudei para São Luís, né? E aí esse aqui virou para mim e falou assim, rapaz, sabia que a gente não deve morar numa casa muito boa não, né? Tem que ser apenas bom o suficiente. Eu falei, é mesmo, Wilson? Por quê? E nisso ele lembrou porque ele estava pagando os boletos do financiamento da casa dele, tá? Aí ele assim, porque se a gente tem uma casa muito boa, sabe? A gente fica com vontade de ficar em casa. A gente não pode ficar com vontade de ficar em casa. A gente tem que ficar com vontade de ficar no trabalho. Achamos o nosso problema, então, né? Isso aí, Valorinha. Achamos o nosso problema. Comprar uma casa muito boa, realmente não vai ficar em casa. Acho que temos um problema aí. E eu nunca comprava casa, Bruno, porque eu sempre fazia a conta da casa, do investimento de fazer uma casa e quanto eu pagava de aluguel. E a minha mulher, a mãe dessas 2 pessoas ali, ficava, mas nós não temos nenhuma casa para morar. Eu digo, não, mas... Aí ela insistiu tanto, e aí nós tínhamos um vizinho, eu morava no condomínio, eu pagava na época 750, não, pagava 3 mil reais de aluguel, mas com o condomínio já embutido que era 750 reais. E aí ela queria comprar a casa e o vizinho nosso queria vender a casa. Aí ela insistiu, aí eu fui olhar. Quando eu fiz financiamento, a prestação da casa ficava muito mais cara do que o aluguel, e quando eu fazia a taxa de retorno, que aí eu tive que fazer o TIR, né? Não dava, não fechava a conta, era muito baixo, mas mesmo assim eu tive que comprar. Aí Aconteceu, parecido. Aí eu tive que desembolsar a grana, aí eu digo, não vou pegar o dinheiro de comprar terreno, de fazer loja, vou comprar numa casa. Aí eu fui na Caixa Econômica, peguei o nosso gerente financeiro, vai lá na Caixa, qual é o máximo de financiamento? Ele falou, tem no máximo 30 anos, eu quero 30 anos. Aí eu fui assinar o contrato e o gerente da Caixa, a gerente da Caixa olhou para mim e disse, mas escuta, você não precisa disso, não. Eu digo, não, mas eu quero financiar. A minha casa é financiada em 30 anos.